Entretenimento. Agilidade. Atualidade. Compromisso. Rádio VV. Informação a um clique. Olá, galera do campus, eu sou Wesley Leite e aqui comigo estão Thaís de Holanda e Felipe Mateini. Aproveitando essa época de eleições, vamos abrir um bate-papo sobre política com o professor Rafael Simões, que é historiador, e Silvio Costa, o criador e o diretor de redação do site Congresso em Foco. Isso mesmo, Wesley. A questão é: quem realmente se interessa por política? E para abrir nosso bate-papo, vamos lançar a primeira pergunta. Silvio Costa, por que a população não lê, não assiste, não ouve, não se interessa por política? Olha, eu não digo a população como um todo, mas tem uma parcela grande da população que não tem um interesse sistemático por política, né? A gente viu, por exemplo, nos debates dos presidenciáveis, o primeiro debate que foi realizado, por exemplo, na Bandeirantes, a audiência foi de 3%, né? E vários debates realizados agora também tiveram uma audiência muito baixa, demonstrando que um número grande de pessoas realmente não está muito antenada para a política, não está muito interessada, está um pouco alheia a esse universo, que eu acho um problema, porque a política ela é a maneira pela qual uma sociedade constrói as soluções para os problemas coletivos, né? Então, quando alguém se omite de participar, de se informar, de acompanhar, na verdade está abrindo mão de um direito que também é um dever de cada cidadão, né? Que é de participar da vida pública, ainda que seja apenas como eleitor, como cidadão. E você, Rafael, sendo historiador, acha que a falta de interesse da população pelo assunto política é uma questão do coronelismo que existiu no Brasil? Acho que um dos elementos é a distância que se estabeleceu ao longo do tempo, né? Inclusive no período do coronelismo, mas depois também, aí tem um aspecto que eu diria mais recente, é a questão da ditadura militar, e também de uma política partidária muito elitista, mesmo nesse período democrático que a gente vive. Então acho que essas questões causam esse distanciamento. Mas também, não só por isso, é por a gente acompanhar essa série de problemas, né, que a gente vê ligados à corrupção, ligados à mudança de comportamento político de muitos agentes políticos sem uma explicação palpável, mudança, a gente poderia dizer assim, a mudança de lado, né, de uns para outros. Tudo isso vai desencantando a sociedade, as pessoas com a política, né, e fazendo com que elas se afastem do debate político cotidiano, das coisas do dia a dia da política. Então, Rafael, seria um comodismo gerado pelo desencantamento com os atuais e antigos políticos, certo? Eu acho que sim, eu acho que essa é uma questão. Agora, também, um outro aspecto é as pessoas não perceberem a importância da política, né? Porque não compreendem o papel dos agentes políticos, muitas vezes, em promover o bem-estar da sociedade. Então, as pessoas acham que, como se diz, né, a política não serve para nada, para que eu vou gastar meu tempo para isso? Lógico que eu não concordo com essa visão, mas muitas vezes essa é uma visão dominante. Silvio, e você? A que atribui esse fator desinteresse da população quanto à política? Olha, eu acho que tem muita coisa, mas eu acho que uma coisa que certamente afasta muita gente da política é o que acontece na política brasileira. Embora a gente tenha bons políticos, embora nos diversos partidos, nas diversas correntes de pensamento, tem gente séria que está na política, tem muito político sem vergonha, tem muito político bandido, né? E tem muita coisa estranha que acontece no mundo da política, né? Oportunismo, alianças inesperadas, tem muita coisa que realmente afugenta uma parte da população. E também uma questão que eu acho que é fundamental, que é o próprio aprendizado que todos nós estamos fazendo de democracia, né? Quer dizer, o Brasil vive um Estado democrático de direito e depois de 1985 para cá, né? Quer dizer, nós temos 2 décadas e meia de democracia. O que teve antes de democracia foi no período de 1946 e 64, ainda era algo muito marcado por intervenções, por tentativas de golpe. Então, quer dizer, nós somos um país que
que estamos aprendendo, né, a conviver com esse negócio chamado democracia, né? Eu acredito que a tendência é de evoluir, das pessoas se interessarem mais, cobrarem mais e recuperarem um pouco mais a esperança, né? Porque tem muita gente, principalmente pessoas mais novas, pessoas mais jovens, que revelam uma descrença muito grande, um ceticismo muito grande em relação à política, né? Acho que da política não vai sair nada de bom, que político é tudo sem vergonha, é tudo gente que só está lá para se arrumar e tal. E a gente sabe que é bem assim, até porque a política está aberta para qualquer interessado. Bom, enquanto refletimos sobre as questões discutidas pelo jornalista Silvio Costa e o historiador Rafael Simões, vamos curtir uma música. Luiz Inácio 300 Picaretas do Paralamas do Sucesso. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. 300 picaretas com anel de dedo. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. 300 picaretas com anel de dedo. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei, uma cidade que fabrica a sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, pra fazer justiça uma vez na vida. Eu me vali desse discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário ao permitir que num país como o Brasil ainda se obrigue a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, por um saco de... falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei, uma cidade que fabrica sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, fazer justiça uma vez na vida. Eu me vali desse discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário ao permitir que num país como o Brasil ainda se obriga a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer eu quero ser anão, pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição. Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena. João Alves, Genebaldo, Humberto Lucena. De exemplo em exemplo aprendemos a lição. Ladrão que ajuda ladrão ainda recebe concessão de rádio, FM, de televisão. Rádio, FM, televisão. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Rádio VV. Informação a um clique. Nós voltamos com um bate-papo com Rafael Simões e Silvio Costa. E se a gente for pensar em duas facetas para a política, temos dois lados: o interesse da população e as formas das abordagens midiáticas. É isso mesmo, Felipe. Mas para vocês, Rafael e Silvio, como que a população pode se aproximar, repensar política? Você responde, Rafael? Sim, eu acho que a grande questão o primeiro passo é a informação, né? Então, para que a pessoa se informar, né, procurar conhecer os partidos políticos, né? Procurar conhecer as ideias que eles defendem, os seus programas, os integrantes, o que eles propõem na prática, né? Procurar também conhecer entidades que tenham ligação com o ambiente político sem ser partidário, né? Como, por exemplo, entidades como a Transparência Capixaba ou
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, né? Por exemplo, né? São algumas entidades que trabalham com política sem serem partidárias. Então, acho que a partir daí, o cidadão ele vai ganhando uma dimensão do que pode ser feito, do que pode ser cobrado, do que pode ser proposto, e vai se interessar, vai ganhar a dimensão do espaço da política e vai poder atuar. E vai poder ver que se a política funcionar bem, desde o âmbito municipal até o âmbito nacional, isso vai acabar tendo um impacto positivo na vida dele. Aí é importante também acompanhar os próprios poderes, né? Seria interessante se o cidadão fizesse um esforço, e hoje a internet facilita isso, né? Para acompanhar a vida dele, do município dele, o que os vereadores estão fazendo, o que o prefeito está fazendo. Isso é uma coisa mais fácil, mais próxima para a pessoa. Eu acho que é uma boa escola, digamos assim, né? E a questão da mídia? O que ela pode fazer? Olha, eu acho que tem algumas iniciativas aí recentes aí nos meios de comunicação que me parecem bem sucedidas nesse sentido, né? Por exemplo, um programa como o CQC, com humor, como outros programas de humor da televisão, né? Mas o CQC tem feito um acompanhamento com razoável frequência das atividades do Congresso, né? Que são o foco principal da nossa cobertura, né? E sempre com humor, sempre com descontração e muitas vezes com deboche até forte e tal. E ele acaba levando para milhões de pessoas que de outra maneira não estariam vendo matérias, não estariam acompanhando assuntos políticos, ele leva isso para esse contingente enorme de pessoas, principalmente essas pessoas novas que eu estava me referindo há pouco, né? É um caminho. Outra coisa que é fundamental é o seguinte, é o equilíbrio do noticiário, o equilíbrio da cobertura, né? Porque nós vivemos hoje no Brasil uma fase de muita polarização na política. Ou Dilma ou Lula, ou PSDB ou PT. Ou você é pró-Lula ou você é PIG, né? Partido da Imprensa Golpista. Uma polarização que é burra, quer dizer, o mundo não se divide só em dois polos, né? Há muitas possibilidades de pensar o Brasil, de pensar o mundo, né? Esse tipo de reducionismo que tantas vezes a gente vê nas ações dos políticos, mas também nas ações de alguns veículos de comunicação, acho que não são um bom caminho para atrair aquelas pessoas que hoje veem a política à distância, sem querer se envolver. E nosso bate-papo fica por aqui. Nós agradecemos ao Rafael Simões, historiador e secretário da Transparência Capixaba, e ao Silvio Costa, criador e diretor de redação do site Congresso em Foco. O programa de hoje teve a produção de Wesley Leite, Thaís de Holanda, Felipe Mateini e Johanna Veiga, com locução de Wesley Leite, Thaís de Holanda e Felipe Mateini, sob a orientação da professora Gilda Soares e técnico orientador Giovanni Vandercock. Tchau! A justiça chega. Aí, malandra, se liga. Zé da Silva provando e comprovando a sua versatilidade. Sai pra lá, caosada. Ô, rapaz! Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça e até bagulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. As próximas eleições. As próximas eleições. Fez questão de beber água da chuva, foi lá na macumba, pediu ajuda, bateu cabeça no gonga. Deu azar, a entidade que estava incorporada disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão. Entretenimento, Agilidade, atualidade, compromisso, Rádio VV, informação a um clique.